Dois homens foram encontrados mortos num morro no Rio de Janeiro. E o mais bizarro, usando máscaras de chumbo no rosto. E até hoje, ninguém sabe como eles morreram. Eles vestiam uma roupa elegante. Um dos casos mais bizarros não solucionados. 20 de agosto de 1966. Um garoto de 18 anos sobe o Morro do Vintém, em Niterói, para empinar pipa. O que ele encontrou lá em cima nunca foi explicado. Dois homens, de terno, com capas de chuva e usando máscaras de chumbo no rosto, sem marcas de violência, sem armas, sem causa de morte. Mas quem eram esses homens? O que os trouxe até aqui? E o que estava escrito no bilhete encontrado no bolso de um deles? Vai mudar tudo o que você pensa que sabe sobre esse caso. Miguel José Viana, 34 anos. Manuel Pereira da Cruz, 32 anos. Técnicos em eletrônica, casados, do interior do Rio. 2 dias antes, disseram às famílias que iriam a São Paulo. Foram para Niterói. Chegaram às 14h30. Compraram capas de chuva. Pararam num bar. No caminho do Morro do Vintém, eles estiveram na Casa Brasília, de artigos de plástico e borracha. Lá, compraram 2 capas de plástico. Manuel pagou pelas capas. Muito embora estivesse chovendo, eles preferiram levar as capas embrulhadas. Saindo da Casa Brasília, no caminho do Morro do Vintém, os 2 amigos pararam no bar e leiteria São Jorge, onde compraram uma garrafa de água mineral magnesiana. Muito embora demonstrassem estar com pressa, não esqueceram de pegar o vale do retorno do frasco. E nunca mais foram vistos com vida. Quando foram encontrados, no bolso de um deles, um bilhete com uma caligrafia que não era de nenhum dos dois. Alguém havia ditado aquelas palavras. A autópsia não encontrou nada. O próprio médico legista Astor Pereira de Melo, que fez a necrópsia dos corpos de Miguel e Manuel, não sabe o que causou a morte dos 2 amigos. Ou diante de não encontrarmos nenhuma causa-morte, quer natural ou de violência, nós partimos para outra suposição de um quadro toxicológico, um quadro de envenenamento. Então o que fizemos? Como de praxe se faz numa necrópsia. Tiramos um pedaço de cérebro, pulmão, fígado, rim e todo o estômago com seu conteúdo e parte de intestino. E qual foi a surpresa também de o exame toxicológico dar negativo. Havia uma terceira pessoa naquele morro, que foi embora sozinha. Eles foram encontrados sobre 2 espécies de camas feitas de folhas de pindoba nitidamente cortadas à faca. E mais, como nenhum objeto cortante foi encontrado no local, a hipótese de uma terceira pessoa ter assistido à experiência tomou vulto. Uma terceira pessoa que teria dirigido, mas não participado da experiência. A polícia chegou a um suspeito, Elcio Correia Gomes. Residente em Campos, ele aprendia noções de eletrotécnica com Miguel. E foi a última pessoa a ver os 2 amigos com vida. Na verdade, se você se lembra desta cena, Elcio levou Miguel e Manuel à rodoviária de Campos. Por isso, a polícia estava certa de que Elcio tinha conhecimento do verdadeiro destino de Miguel e Manuel, do dinheiro que levavam e para que serviria o dinheiro. Elcio era espírita e foi ele quem introduziu Miguel na prática de experiências tão estranhas quanto grandiosas. Uma dessas experiências na praia de Atafona, no estado do Rio de Janeiro, teria provocado uma explosão tão grande, com um clarão visto tão longe, que acabaria sendo objeto de investigações por parte da Marinha, segundo os jornais da época. Elcio foi preso e duramente interrogado pela polícia de Niterói, mas nada se conseguiu provar contra ele. 1 ano depois, os corpos foram exumados e estavam intactos. O caso foi arquivado em 1969, sem resposta. Mas em 1980, tudo mudou. Um ufólogo francês que inspirou um personagem de Steven Spielberg em Contatos Imediatos do Terceiro Grau veio ao Brasil especialmente para investigar esse caso. Jacques Vallée subiu o morro e ficou sem palavras. Mas ao chegar ao local, eu me surpreendi com um novo mistério. O ponto em que os corpos de Manuel e Miguel tinham sido encontrados estava marcado, como se contornado
e sobre os corpos a terra tivesse sido calcinada e salgada, porque ali a vegetação não nasceu mais. 14 anos depois, naquele ponto exato do morro, nunca mais havia nascido vegetação. O solo estava calcinado. E na noite em que os dois morreram, dezenas de pessoas ligaram para a polícia. Na noite em que os dois amigos morreram, Dona Gracinda viajava de carro com 3 filhos, quando viu um objeto estranho junto ao Morro do Vintém, em Niterói. A declaração oficial confirmada pelas crianças fala de um objeto ovoide, alaranjado, com um anel de fogo de onde partia uma espécie de raio azul em várias direções. A imprensa da época dá bastante destaque ao depoimento e fala de dezenas de telefonemas que teriam sido dados à polícia, encorajados pelo depoimento de Dona Gracinda. Quase 60 anos depois, ninguém sabe o que Miguel e Manuel foram buscar naquele morro. Algumas histórias não têm fim. Nenhum veneno foi encontrado. Nenhuma causa de morte foi determinada. E o arquivo completo do caso simplesmente desapareceu. Mas e aí? Você acredita no que a polícia concluiu? Ou acha que alguém enterrou essa história de propósito? Comenta aqui embaixo.